Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje eu, Ivani. Eu, Miriam. Hoje sempre, né? Sempre, nossa. E a gente convida todos os internautas para curtirem a nossa página da TV Web Luz pelo Facebook também. Se inscrevam também no nosso canal no YouTube, que daí vocês podem ter acesso a todos os vídeos relacionados aos animais também, né? E nós vamos no nosso trabalho, né, Miriam? Com certeza. Nosso trabalho que acontece todas as segundas-feiras no Centro Espírita Alta de Souza. E se você não puder também participar, levando seu animal, mas você pode enviar um e-mail pedindo solicitando tratamento espiritual à distância no nosso e-mail marcelbenedetti@terra.com.br e conhecer o nosso site também, marcelbenedetti.com. Lá vocês podem encontrar todo o curso de espiritualidade dos animais. Participem conosco, mandem as suas dúvidas, né? Mandem os seus palpites, né? Sugestões de programas, né? Pode mandar para o e-mail da TV Web Luz. Participe lá do Twitter, tem tudo, gente. O site da TV Web Luz está muito legal, tem outros programas muito interessantes, afinal a doutrina é uma coisa só, né? Com certeza. A gente fala especificamente em relação aos animais, mas a doutrina espírita é uma coisa só. Então participe conosco, que é bem legal e tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje, atendendo a pedidos, né, nós temos o curso de espiritualidade dos animais, que né, começamos esse ano, em 2016, presencial, mas como tem muitos que moram fora do país, fora do Brasil, moram em outras cidades e não tem outro estado, que não tem condições de fazer, né, o curso presencial, então a gente, né, com a ajuda da TV Web Luz, que sempre, mais uma vez, agradecemos a toda a equipe da TV Web Luz também, que, se eu não me engano, 2 anos, a gente já perde, é uma família, vira uma família já espiritual, né, todos nós aqui da TV Web Luz, e que tratam a gente sempre com tanto carinho, e estão prestando esse enorme favor para todos nós, para a gente, e para quem gosta dos animais, de estar possibilitando da gente fazer o curso. Claro que não é completo, o presencial, né, Miriam, é muito mais completo, em se tratando de TV, para que as pessoas possam ter uma ideia. Então a gente vai começar a partir de hoje o curso de espiritualidade dos animais, né, do grupo Irmãos Animais. Então a gente vai tentar passar muita coisa. Hoje nós vamos começar com a doutrina espírita e a alma dos animais, né, no próximo programa, e nós vamos dar continuidade, são 20 módulos, falando sobre os temas mais importantes, os que mais têm dúvidas, né, Miriam? Que as pessoas mais perguntam. Lembrando que a gente vai falar sobre a doutrina espírita, porque é dentro da doutrina espírita que a gente vai falar sobre diversos temas, né, e esses temas vão estar dentro, estudando os animais da espiritualidade. Não, sem dúvida. Ao todo, nós vamos divulgar a todos, né, são 20 módulos. Claro, repetindo que não é completo, que o presencial, evidentemente, é sempre mais completo, onde tem uma participação, mas acho que vai dar para todo mundo ter uma ideia sobre os temas que a gente considerou mais importantes devido às dúvidas que nos têm chegado, né, Miriam? Como a reencarnação, os animais no plano espiritual, se os animais têm alma, coisas assim, né? E nós vamos terminar, inclusive, o último módulo falando uma questão que a gente acha muito importante, que é a questão mediúnica, né? Cuidados com a mediunidade. O que a doutrina nos aconselha em relação aos cuidados com a mediunidade? E a gente começa com Kardec, né, Miriam? E a gente começa hoje falando da doutrina espírita com um texto do Chico Xavier, curtinho, que é fantástico e resume muita coisa, né? E o Chico, a opinião dele do que é o espiritismo, né? A doutrina espírita. O espiritismo é a doutrina de esclarecimento e da fé raciocinada, onde encontramos o equilíbrio que procurávamos e o conforto de saber que não perdemos um ente querido, mas a certeza de encontrá-los em breve. É super bonita essa frase. E os entes queridos incluem os animais, né, Miriam? Com certeza. E a gente sabe que a doutrina é constituída por... A codificação são 5 livros que a gente vai falar aqui, né, Miriam?
o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Como é que surgiu, né, amiga, o Livro dos Espíritos? Quando a gente fala codificação, que algumas pessoas elas confundem, elas acreditam que a doutrina é de Kardec, na verdade não é de Kardec. Kardec codificou, ou como se ele tivesse agrupado várias questões, que é o que a gente tem no Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857, né, onde ele, através da experiência das mesas girantes, quando ele foi convidado para assistir às mesas girantes, que eram aquelas mesas que levantavam, respondiam perguntas, e Kardec, que era um homem extremamente estudioso, quando ele começou a pensar, não, como que uma mesa pode responder? Então existe algo inteligente, um princípio inteligente atrás disso. Foi quando ele começou a fazer diversas questões, né, e questões inteligentes, e obteve respostas inteligentes. A partir daí ele fez diversas perguntas onde ele colocou no Livro dos Espíritos, por isso que é codificado por Kardec, ou seja, ele perguntou diversas questões que quando a gente começa a estudar o Livro dos Espíritos, entre a primeira pergunta é o que é Deus. E aí foram feitas diversas questões de acordo com o que estava acontecendo na época, né? E ele, como pedagogo, ele colocou de uma maneira que as pessoas pudessem entender até hoje, né? E mesmo até hoje a gente ainda tem algumas questões que a gente fica em dúvida. Não, sem dúvida, né? E é interessante falar também que ele estudou com o mestre Pestalozzi, né? Que era médico, né? Cientista, pedagogo, ou seja, uma pessoa preparadíssima para organizar, né? Que a codificação nada mais é do que uma organização, né? Diante daquelas perguntas todas que ele acabou fazendo para os espíritos, né? E nada mais é do que uma organização. Ele organizou toda a doutrina para que a gente pudesse entender. E mesmo assim a gente ainda continua tendo que estudar até hoje, né, Miriam? Para poder realmente ver se um dia a gente consegue entender, né? E o Livro dos Espíritos também, né, Miriam? A gente lembra que não é somente a questão da humanidade, que tem também a parte dos animais, que foi completada em 1859, porque, né, saiu a teoria da evolução das espécies de Darwin e completou com um capítulo Os Três Reinos, que fala os animais e o homem, os vegetais, né, e fala inclusive também sobre a metempsicose, que a gente sempre já comentamos aqui algumas vezes no programa, que não existe, que é o retrocesso do espírito, e o espírito não retrocede, que seria o animal, o homem, desculpa, voltar a ser um animal novamente. Em 1861 saiu o Livro dos Médiuns, né, amiga? Importantíssimo. Que, através dessas experiências de Kardec, viram que existem diversos tipos de médium, né? O que é o médium? Intermediário entre o plano espiritual e o plano material, né? Então, naquela época existiam mais fenômenos, e era importante que ocorresse aqueles fenômenos, né, então de materialização, de locomoção de objetos, para que chamasse atenção e a gente começasse a estudar a doutrina, a conhecer a vida, os espíritos, né, que somos todos espíritos, né, só que encarnados e outros não, e a influência desses espíritos na nossa vida. E a gente lembra, né, que a primeira experiência de Kardec, né, amiga, ele foi convidado, né, porque já aconteciam na realidade. E a gente lembra um fato muito interessante: os médiuns, quando a verdade é realmente pura, aparece em vários lugares. Então, tinham médiuns nos Estados Unidos, na França, e as irmãs Fox foram que mais ficaram famosas, né, como médiuns, tinham, se eu não me engano, 14, 16, 13, 16, eu nunca me lembro a idade exata, mas eram meninas, né? Eram adolescentes. Ou seja, todo o conhecimento que foi passado, né, em 1859, que veio estava completo realmente o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, de todos os tipos, tudo que você possa imaginar, né? De pergunta que se possa fazer os espíritos, está lá, né? São 1019 perguntas que são importantíssimos. Eu acho que é um dos livros, além do Livro dos Médiuns também, toda a codificação é importante. Mas eu acho que sem esses dois livros não há conhecimento da doutrina, né? Com certeza. Então, são livros importantíssimos, né? Como eu estava falando, o Livro dos Espíritos com 1019 perguntas, inclusive o que é Deus, né? Que já é logo a primeira pergunta, questão, né? Então, no decorrer do curso vai dar para a gente detalhar um pouquinho mais a questão dos animais, que entrou em 1859.
1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, amiga? Que Kardec onde os comentou, né? espíritos, através dos ensinamentos de Jesus, foram colocados de uma outra visão, né? Então, existem diversas passagens de Jesus, diversas parábolas, onde foi nos apresentado de uma maneira diferente do que a gente conhecia, né? Com outro significado, né? Então, veio Jesus nos ensinar. E veio uma parte, né? A gente sempre fala que o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral da Bíblia, né? Que é a única que não foi adulterada. Então, junto vem explicações de Kardec, dos Espíritos, né? E é um modelo de vida pra gente, né, amiga? O Evangelho segundo o Espiritismo, pela importância que tem. 1865, saiu O Céu e o Inferno, que é a parte científica também, né? Com comunicações, com diversos espíritos, né? Falando sobre o mundo espiritual, revelando, né? Dando provas da realidade da verdadeira vida, que é o mundo espiritual. Da vida após a morte. E a Gênese, né? Que é super difícil esse livro. A gente concorda em gênero, número e grau, que é a parte científica, né, Miriam? Mas também um livro importante. E a gente lembra também que a codificação, o Espiritismo é filosofia, religião e ciência. E ciência. Lembrando que além desses, esses são os considerados os principais, mas a gente também tem a Revista Espírita, né? Várias edições que também conta vários relatos de Kardec, da experiência de Kardec, e tem o que é o Espiritismo, que é onde Kardec apresenta a doutrina. Então a gente vê também, né, amiga? Além do Espiritismo considerado como religião, filosofia e ciência, ele fala da questão da reencarnação, que ninguém, como Jesus disse para nós, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Ou seja, o que significa o processo reencarnatório? Né? É onde nós podemos resgatar os nossos erros do passado, é um processo de evolução. É devagar, a natureza não dá saltos, né? E a gente lembra que uma das frases célebres do Espiritismo é: o Espírito, como é que é mesmo? O Espírito começa no átomo até o arcanjo, que por sua vez começou pelo átomo, né? Começou pelo átomo, do átomo ao arcanjo. Do átomo ao arcanjo. Então a gente vê que a natureza não dá saltos, que nós passamos por todas essas fases, né? Devagar, e isso demora. A gente não tem noção nem de tempo, né? De quanto demora. Não, são é milhões e muito milhões e milhões, bilhões, sei lá, de anos até a gente chegar a essa fase. Ele é a terceira revelação, né, que não se foi revelada nunca a terceira revelação, porque a terceira revelação é o Espiritismo, né? É o consolo, né, amiga? Lembrando que a primeira revelação foi Moisés, com os 10 mandamentos, onde Moisés naquela época apresentava um Deus vingativo, né? Que era aquele olho por olho, dente por dente. Depois veio Jesus e mudou tudo, mostrando que Deus era bondoso, que era extremamente justo, né? E aí veio os espíritos mais evoluídos e nos apresentaram, codificado por Kardec, que foi a doutrina espírita, onde eles nos mostrou que existe vida além da vida. Jesus tentou conversar com eles naquela época, mas naquela época nós ainda estávamos num estágio que a gente não entenderíamos. Né? Então, muitas vezes a gente lê as parábolas de Jesus, e ela várias vezes quando ela fala, né, que se não nascer de novo não vai entrar no reino dos céus. Então, assim, muitas vezes a gente não entende, né? Agora a gente está começando a entender. Começando, você falou bem, né? Eu acho que a gente só vai ter um real conhecimento do Espiritismo, não vai ser aqui. Como dizia Culano Pires, aqui é só o estudo, o mestrado é só no plano espiritual, sobre o Espiritismo. Por isso que a gente não pode parar de estudar, né, amiga? Com certeza. Cada vez que a gente volta, né, a gente preparando esse curso, tudo, eu pelo menos me senti, nós não lembrava de muita coisa. Então a gente vai até naquela ilusão de tentar passar alguma coisa para alguém, a gente está estudando junto também, né? Uma coisa importante que a gente tem que falar, né, amiga? A confusão que se faz entre espiritualismo e espiritismo. O que é uma religião espiritualista e o que é o real espiritismo, né? E a gente vê que o espiritismo, o espiritualismo, né, muitas religiões são espiritualistas, né? Como a Umbanda, o Candomblé, tem alguns católicos que não assumem, mas falam algumas coisas de espíritos, dão outros nomes como anjos e almas,
mas está falando de espírito. Mas espiritismo mesmo é o Kardec, né? É o kardecismo. O espiritualismo ele é contrário do materialismo, então ele acredita em algo que além da matéria, mas não necessariamente nessa comunicação com os espíritos, né? O que na doutrina espírita nos mostra o contrário. Não, e mesmo em religiões, como a gente conhece como a Umbanda, que tem comunicações com os espíritos, mas não é o espiritismo, né? Então, Kardec codificou todo o espiritismo, toda a verdade dos espíritos que eles trouxeram para ele, e ele passou para todos nós. Então, mas não é as outras religiões, por mais que acreditem, mas não têm esse conhecimento, né? E a gente sabe disso. A gente sempre, como a gente estava comentando, o espiritismo é uma doutrina dos espíritos, né? São eles que trouxeram. Sem espírito não existe doutrina espírita. Com certeza. Até hoje eu não me conformo que algumas casas espíritas não aceitam um trabalho mediúnico, né? Como é que pode existir espiritismo sem espíritos? Sem auxiliar os espíritos, ou mesmo... Não existe, né? A gente sabe que não existe. Eu falei, a beleza do espiritismo é justamente essa, né? Essa relação que a gente pode ter com os espíritos é saber que eles não... Aqueles espíritos queridos para nós, nossos entes queridos, seja animal ou humano, a gente não os perde, nós nos separamos momentaneamente. Por isso que o espiritismo é chamado Consolador prometido, né? Jesus prometeu isso para a gente, de ter esse consolo de que nós não perdemos ninguém. É somente uma separação momentânea e que um dia nós vamos se encontrar. Podemos se encontrar em sono, porque a gente morre toda noite, né? Quando a gente dorme. Só está preso com aquela cordinha lá, né? Deve ser grande. O laço fluídico. Pelo laço fluídico, mas na verdade, pode ser estudado, o espiritismo a gente fala que ele pode ser estudado pela biologia, pela física quântica, né? Que hoje em dia a gente vê que a física quântica está provando tanta coisa, né, Miriam? Com certeza. E Jesus já falava isso, né? Da gente modificar, Então, eu sempre brinco, né? Que Jesus já sabia que uma vez teve aquele filme O Segredo, e todo mundo fez o maior sucesso, e Jesus já sabia o segredo, né? E ele só veio mostrar pra gente como é fácil. Não, eu comento novamente, como a gente já comentou em alguns programas, né, sobre o livro Experiências Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro, de Richer, que os russos, na tentativa de provar que o espiritismo era uma farsa, né, que ele não existia, eles fotografaram Ágata na pedra. Então, assim, a gente vê que realmente a ciência, mesmo de forma lenta, mas vem comprovando até hoje, né, o que Kardec já dizia, inclusive a alma dos animais, né, Miriam? Os cientistas convencionais, eles costumam chamar, pode-se dar vários nomes, né, Miriam, como a gente vê, mas eles chamam o perispírito. O que é o perispírito, né, Miriam? Eu sempre, como eu ensinava para as crianças, eu achei isso super fácil, que é a roupinha do espírito, né? Achei ótima essa explicação. Então, quando eu tinha que fazer aula para as crianças, como que eu ia explicar perispírito para as crianças, né? Aí eu falei, não, vou chamar de a roupinha do espírito. Então fica mais fácil para a gente entender, né? O envoltório do espírito, mas para as crianças com a roupinha. Então, quando a gente morre, desencarna, né, na linguagem vulgar, quando a gente morre, é isso que fica, né? E a gente sabe que em mundos superiores, a gente vai falar isso com mais detalhes, que em mundos superiores o perispírito é confundido com o corpo físico. Por exemplo, de Júpiter, né? Que é confundido com o corpo físico de Júpiter. Já imaginou a evolução desse planeta, né? E a gente sabe também que já era conhecido esse corpo. Eles chamavam, os cientistas, não era perispírito, era corpo bioplásmico, ou bioplasmático, né? Ou bioplástico também, eles já usaram esse termo, mas tudo significa o perispírito, ou seja, comprovam a existência de alguma coisa além da vida, né? Que a gente sobrevive além da vida. E a gente termina o nosso programa com um dos grandes espíritas, né, Miriam, que é o Orlando Pires, que lutou muito pela doutrina, e ele fala assim, que a definição dele de espiritismo o espiritismo é uma doutrina de bom senso, de equilíbrio e de esclarecimento positivos dos problemas espirituais, e não de hipóteses sem base ou de exposições imaginosas. Perfeito, né? Isso tudo. A gente tem que estudar para poder realmente não falar bobagem, isso em português, claro, né?
Miriam, quer deixar alguma mensagem pra gente aí no final, pelo menos nesse começo, no primeiro dia de curso, né? Termina por Eu acho si, por importante favor. a gente estudar sempre a doutrina, mesmo que a gente esteja há mais de 10 anos, 20 anos, 50 anos, é muito importante a gente continuar estudando, né? E lembrando que Kardec foi o grande codificador e ele, né, nos deixou esse presente de Deus aí conosco e que a gente possa levar a sério o estudo com muito amor e com muito carinho. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.